Fala galera, tudo na paz do Senhor Jesus, que bom ter você mais uma vez aqui para a videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre de 2024 e nesta feita, lição dos adultos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e saiba que toda semana nós temos aqui as videoaulas da EBD, lição dos adultos e também dos jovens. 2 lições, 2 aulas de apoio todas as semanas, além das videoaulas dos cursos teológicos. Para mais informações a respeito dos cursos teológicos, nos procure aí nos comentários e estaremos à disposição para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Outro sim, se você não é inscrito no canal, por gentileza, faça isso, nos ajude. O YouTube tem me comunicado que 56% aproximadamente dos espectadores aqui do canal ainda não são inscritos e apenas 44% já se inscreveram e ativaram as notificações. Então lembre sempre de se inscrever, curtir o vídeo, deixar os seus comentários, que isso ajuda muito. Pois bem, turma, nós vamos para a lição de número 9. Dá uma olhadinha aí, tem por título, conforme está na capa, na thumb desse vídeo, Promessas para pais e filhos. Como vocês já têm conhecimento, nós estamos estudando aí as promessas de Deus e falando ao longo desse trimestre de vários tipos de promessas que Deus fez. Para o povo de Israel, para a sua igreja, promessas de salvação, de bênção, de uma vida transformada. E na aula passada nós falamos sobre a promessa de paz. Bom, Micael, o que é a paz verdadeira? Paz de verdade, diferente da paz que o mundo prega. Vou deixar o link aí na descrição da lição 8 para você assistir assim que terminar esta de número 9. Pois bem, turma, nós vamos falar de promessas para pais e filhos. Nós sabemos que a Bíblia é um livro que fala muito a respeito da família. A família é a primeira instituição criada por Deus. O Criador estabeleceu a família para progressão e crescimento da humanidade e também para que o homem seja plenamente feliz, satisfeito e viva aí os planos de Deus. Nós sabemos que foi o Senhor Deus quem formou o homem do pó da terra, da costela do Adão fez e entregou a ele a sua esposa Eva, e dali em diante as famílias foram crescendo e se espalhando, cumprindo o propósito de Deus. E faz parte da família não apenas o esposo, não apenas a esposa, mas também os filhos. Vale lembrar que Deus falou para o primeiro casal, multiplicai-vos, ou seja, eles deveriam aí multiplicar a raça humana e, consequentemente, ter filhos. E o texto-chave de Efésios 6, versículos 2 e 3, é aquela direção de Paulo para os filhos. Primeiro ele dá a direção aos pais, depois aos filhos, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então vamos lá, turma. Efésios 6, 2 e 3 fala do primeiro mandamento com promessa. Por que isso? Aqui é uma referência, se você quiser anotar, é muito importante, ao texto de Êxodo 20, versículo 12, que é o 5º dos 10 mandamentos, quando Deus dá ali os mandamentos ao seu servo Moisés, e no 5º mandamento nós temos o quê? A ordem de honrar o pai e a mãe, para que viva bem, para que viva muito tempo sobre a terra. Ou seja, há uma promessa de longevidade, vida longa, uma vida abençoada por Deus para os filhos que
honrar os seus pais. E aqui nós podemos, a lição coloca isso, é muito importante que você, professor, leve isso para a sua sala. Você que é um aluno dedicado, que está aí acompanhando as videoaulas a fim de aprender mais, você comente isso com a sua turma, porque o escritor da nossa lição, da nossa revista, ele coloca muito a ideia, turma, vou trazer aqui para a lousa, para este lado, os desafios e as responsabilidades. Tá acompanhando aí? Vai acompanhando, vai anotando, pega a sua revista, risca ela, faz igual nós fazemos aí, grifa de marca-texto, escreve de caneta. Faz aí as suas anotações, seja na revista, num bloco de notas, no seu smartphone, anote. Então, o escritor coloca que a vida em família, o relacionamento entre pais e filhos, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, mas ele traz desafios e também responsabilidades. E aí, os pais, o esposo, a esposa são os primeiros referenciais para os filhos. Olha só, vamos puxar esse gancho? Os filhos, eles vão para a escola, conforme vão crescendo, eles têm contato com os avós, com os amigos. Nós que somos cristãos, eles têm contato na igreja, e assim por diante, vários lugares, vários grupos de pessoas. Mas o referencial, os primeiros referenciais para os filhos, e aí a psicologia vai falar principalmente dos 2, 3 até os 7, 8 anos aí, que compreende a formação de caráter da criança, desse indivíduo, os primeiros referenciais são os pais, o esposo, a esposa da família, né, o casal. Então, é extremamente desafiador, são responsabilidades enormes, mas é uma bênção de Deus. Por quê? Nós vemos no Salmo 127, o texto bíblico fala que os filhos são como flechas na mão do valente. São como flechas na mão do guerreiro, ou seja, são extremamente importantes, indispensáveis, fazem parte. O que seria de um guerreiro, o que seria de um valente, de um sentinela que guarda uma fortaleza, uma cidade, um reino, se não fosse as flechas para ter êxito ali na sua função? Então a família, ela precisa dos filhos. É claro que existem situações específicas, o casal tem algum problema de esterilidade, não tem aí a capacidade de gerar filhos, deve-se orar, pedir uma direção de Deus, mas são casos específicos. Agora, nós precisamos entender que não devemos ter medo. Olha, não teremos filhos porque é extremamente difícil. Não. A Bíblia fala que nós devemos sim buscar essa frutificação dentro do casamento, e aí com sabedoria, com prudência, cada família dentro das suas condições emocionais, espirituais, físicas e econômicas também. Mas é importante que a família pense nos filhos, que o casal pense em ter filhos. E aí nós temos, a lição coloca, o exemplo da família de Jesus. Olha só, turma. Texto bíblico de Lucas, capítulo 2, versículo 52, fala a respeito de Jesus. E nós sabemos, com base na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus cresceu como uma criança comum. Ele foi apresentado no templo, a Bíblia fala. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, porque era um judeu. A Bíblia mostra Jesus ali por volta dos 12 anos, debatendo a palavra com os doutores da lei no templo. E o que é que Lucas 2,52 nos apresenta? Olha só que texto bíblico maravilhoso. Crescia Jesus,
O menino Jesus era um filho que honrava pais e mães. E os pais de Jesus, ainda que José, nós sabemos, um pai de criação, um pai adotivo, e Maria, sua mãe, os pais de Jesus criaram ele no temor, direcionamento, respeito, carinho, cuidado, proteção. Então nós temos uma família vivendo em harmonia. E Jesus, que é o filho, honrando os seus pais. E olha o que Lucas escreve. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para os homens. Então aqui, uma lição para os filhos. Crescer é extremamente importante, extremamente necessário em todas as áreas. Por quê? Nós temos Jesus crescendo em sabedoria, temos Jesus crescendo em estatura e temos Jesus crescendo em graça com Deus e com os homens. O que isso nos mostra? Jesus é um filho, é uma criança, é um ser humano que está crescendo no temor a Deus, no conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Ainda que a Bíblia não diga que Jesus foi ensinado pelos rabinos, como foi o caso de Saulo, que foi aprender em Jerusalém aos pés do rabino Gamaliel, isso não é dito sobre Jesus, mas ainda assim eles frequentavam a sinagoga e o templo, onde se aprendia a palavra de Deus, a adorar a Deus, os preceitos divinos, a antiga aliança de Deus com Israel. Jesus aprendeu sobre isso. E, acima de tudo, aprendeu em casa, com Maria e também com José. Então, Jesus está crescendo em sabedoria, em estatura, porque aqui fala também da questão física. Jesus estava crescendo como ser humano, ali, pequenininho, e dentro da sua humanidade, porque ele foi um homem como nós, ele nasce bebezinho e vai crescendo, vai ali encorpando, crescendo na sua estatura, como todos nós. Depois, em graça. O que é isso? Jesus era alguém que procurava um relacionamento e uma intimidade, um bom relacionamento com Deus, com o seu Pai, e também com os homens. Era alguém agradável. Quantas pessoas, infelizmente, que são cristãs, ou dizem ser cristãs, que são pessoas desagradáveis? Você conhece alguém? Não precisa dizer aí, vigia. Mas é extremamente desconfortável você estar próximo de alguém que é chato, que é alguém desagradável, fala o que não deve, age de forma imprudente, sem se preocupar com as pessoas ao redor. Então Jesus é alguém que está se colocando em um crescimento saudável, em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e também dos homens. E nós precisamos procurar ser filhos desta forma. Eu também quero colocar para vocês, que está lá no final do tópico 1, a referência bíblica do Salmo 128, versos 13 e 4. Por quê? Olha só como que Deus, nas Escrituras, na sua palavra, na Bíblia, enxerga a verdadeira prosperidade de uma família. Escreve aí para mim, turma, aqui embaixo, o que é a verdadeira prosperidade no mundo? Escreve aí. Prosperidade no mundo é carros, casas, viagens internacionais, roupas de marca, muitos bens, muitas posses. Não é isso? Escreve aí o que você entende que o mundo pensa sobre prosperidade. Agora, o que a Bíblia coloca a visão divina da verdadeira prosperidade? O homem realmente próspero. A tua mulher será como videira frutífera, ou seja, uma mulher que dá frutos. E é claro que aqui fala tanto de filhos quanto de uma boa esposa, de uma boa companheira. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a
A família próspera é uma família que tem o marido, a mulher, o casal, vivendo em harmonia e tendo filhos que estão crescendo em respeito, no temor a Deus, na honra aos seus pais. E aí, nós vemos que, apesar de ser uma responsabilidade muito grande e algo extremamente desafiador, vale a pena. É claro que nós precisamos pedir sabedoria a Deus. O tópico 2 vai falar da necessidade de ensinar a palavra para os filhos. Gente, nós devemos levar os filhos na igreja, incentivá-los, motivá-los. Devemos vigiar para não comentar assuntos desnecessários com ninguém e principalmente com os filhos. Então devemos ter prudência. Questões que precisam ser resolvidas de extrema importância que envolvem as questões ministeriais, eclesiásticas, para quem serve na obra de Deus, deve-se ter cuidado com aquilo que se fala e como se fala perto das crianças, porque elas ainda não têm maturidade de entender algumas coisas. O tópico 2 também fala dessa responsabilidade nossa de ensinar a palavra de Deus dentro dos nossos lares. A escola bíblica dominical, os cultos de ensino, as professoras, os monitores das igrejas é algo extremamente importante, valioso. Porém, o primeiro local de aprendizado da palavra de Deus das crianças deve ser no lar, dentro da família. Também é colocado a questão da disciplina, que com prudência, com equilíbrio, com amor, é necessário que os pais disciplinem os seus filhos, tragam aí uma palavra, uma correção, para que eles compreendam quando cometem aí alguns deslizes, alguns erros. E nós temos bênçãos maravilhosas da parte de Deus, promessas bíblicas maravilhosas de bênção espiritual, física, emocional, familiar, para os filhos que honram e respeitam os pais que Deus lhes deu aí como seus mentores, direcionadores, protetores e abençoadores. E aqui eu quero deixar para você uma mensagem final. Por quê? Talvez você não teve o privilégio, vou até chegar mais perto aqui, talvez você não teve o privilégio de crescer em uma família abençoada, um lar cristão, de harmonia. Talvez você não teve um pai e uma mãe que lhe deu todo o amor, todo o carinho, todo o respeito. Porém, você que tem aí a oportunidade de conhecer a Cristo e a palavra de Deus, você deve pedir ao Espírito Santo que capacite, que ajude você a ser o divisor de águas na tua família. Não é porque talvez você teve pais que não temiam a Deus e não honrou você da forma que devia como filho, que você vai se tornar um pai ou uma mãe assim também. Não! Permita que Deus trabalhe no seu coração, na sua mente, no seu emocional, para que você seja uma bênção na vida dos seus filhos. Se você ainda não casou, que você seja um marido abençoado, que você seja uma esposa abençoada, que você, se você ainda não tem filhos, você seja um pai abençoado. Tome essa decisão, não de levar à frente as mágoas que causaram a você, não. Deixa Deus curar o seu coração, os seus sentimentos, suas emoções e seja uma bênção na vida da sua família. Eu espero que você tenha ficado até o fim dessa aula aqui comigo. E se você ficou aqui até o final dessa aula, comenta aí embaixo. Eu serei uma bênção para a minha família. Comenta aí que eu quero me alegrar com você que tem aí esse objetivo diante de Deus e diante da sua família. Deus te abençoe, se inscreva no canal, não esquece, inscreve aí, ative o sininho das notificações, lembre de curtir esse vídeo, deixar o seu like, compartilhe aí com todo mundo nos grupos, com os amigos, com os parentes, manda para todo mundo aí, compartilhe e deixe o seu comentário. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor.